welcome to one more video. Hey people, what's up? Sejam bem-vindos. E galera, esse vídeo aqui, eu e a Clara estamos aqui nesse formato um pouco diferente, porque isso aqui vai ser uma Tuesday Talk. Vai ser meio que um podcast, daí vai ser o EasyCast, só que na terça-feira. O nosso objetivo aqui é conversar sobre temas relacionados a aprender idiomas, principalmente o inglês, que é o que a Easy Peasy que a gente ensina. E a gente vai falar sobre dificuldades que os alunos têm para aprender inglês e conversar um pouco sobre as nossas experiências que podem ajudar vocês quando vocês estiverem tendo alguma dificuldade. Se você já gostou da ideia, já deixa o like, se inscreve no canal, que a gente sempre vai estar trazendo essas Tuesday Talks. Ah, e um detalhe interessante, a gente vai abrir algumas vezes na semana a caixinha de pergunta no Instagram e as perguntas que tiverem ali, a gente vai separar um momento aqui dessa Tuesday Talk para responder elas para vocês. Então espero que vocês já estejam animados. Eu estou porque eu gosto de conversar, não sei se você deu para perceber. Mas vai ser assim o esquema do vídeo de hoje, é para ser um pouco mais tranquilo. E a Clara não fala nada, então eu tenho que ficar falando pra caramba aqui. Só mais tranquilo, é assim, tem que ter o equilíbrio. Ele fala muito, eu falo pouco, aí equilibra. Exatamente. E sobre o que vai ser o tema de hoje? Hoje nós vamos falar de inseguranças em relação ao inglês. Exatamente. A gente vai conversar um pouquinho sobre as experiências que a gente teve enquanto a gente estava aprendendo inglês e o que algumas inseguranças fizeram pra gente ter problemas ou não, né? Vai depender. Vamos ver na conversa se realmente atrapalhou ou não. Então, durante o vídeo de hoje, a gente também vai te mostrar como que você pode melhorar caso você tenha insegurança ao falar inglês. Então, bora lá. Você quer começar falando sobre se você tinha ou não insegurança quando você estava falando inglês? Tá, começa aqui. Vambora, eu vou escutar só. Eu sempre fui muito tímida, então bateu muita insegurança ali no processo quando eu tava aprendendo. Eu acho que até nas aulas eu ficava assim com vergonha, porque tinha hora que eu ficava, nossa, se eu não souber falar isso daqui e os outros da minha sala já souberem, eu vou ficar então pra trás. Então bati minha insegurança na hora das provas, principalmente oral. Você sabe que você pode falar comigo, já que é uma conversa nós dois. Mas eu também, eu acho que eu tinha o mesmo problema porque a gente estudou na mesma escola, a CCAA. Não tem problema falar o nome, CCAA. Trabalhei lá por 2 anos e meio. Muito obrigado pela oportunidade, foi top. Depois eu conto mais um pouco sobre como que eu virei professor, mesmo com o inglês ainda meio que... Mas tudo bem, voltando aqui. Lá é bem legal a maneira de ensinar, eu gosto bastante do método do CCAA. E o principal é você conversar ali. Então você tem que responder perguntas e tudo. Eu acho que eu tinha esse mesmo medo, porque dá um gelo quando você tem 15 anos e você tá ali, 14, todo mundo te olhando quando você vai responder uma pergunta. Então eu também ficava inseguro na hora de responder as perguntas. Era complicado. Você tinha mais medo de quê? Da reação do pessoal ou medo de errar? Eu acho que um pouco dos dois, que o pessoal da minha sala sempre foi muito de boa, mas eu ficava assim, nossa, vão me julgar ali depois. Exatamente. Vão julgar meu inglês. E, eu cometia tantos erros idiotas que eu já tinha medo de cometer erros idiotas. Teve uma vez que eu falei she doesn't can. Se você tá ligado, a gente fala she doesn't, já é negativa, então a gente usa um verbo, she doesn't play soccer. O can é o special verb, então a gente não pode falar she doesn't can. A gente usa ele direto para formar negativo, então a gente fala can't. E aí quando eu falei she doesn't can, brother, na hora eu percebi. Então aquilo ali me deixou inseguro por um tempo para responder as perguntas, porque a zoeira não era nem dos professores, eram dos próprios alunos. Me deixava muito, caraca, que merda que eu falei agora. Você também já aconteceu alguma coisa assim? Já eu não me lembro, mas do que eu falei errado, mas eu me lembro que foi algo assim extremamente... Idiota, sabe? E eu fiquei bem assim, quando eu parei, aí até, tipo, o professor da época começou a rir, ele pegou e falou bem assim, você parou e você raciocinou o que você tinha errado. E eu fiquei bem assim pensando, caraca, olha o erro. Exatamente. Então é interessante isso, porque a minha insegurança, eu tinha mais medo de errar ali na sala. Só que eu acabei levando isso pro dia a dia. Então, quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, eu fiquei com medo de falar inglês ali. Eu acho que eu só consegui falar por causa de um dos pontos que eu já vou falar aqui agora, porque já é um ponto para você vencer essa insegurança. Por causa da minha tia Thelma, da minha tia Nelma, que me incentivaram a falar inglês. Eu viajei com minhas tias para os Estados Unidos pela primeira vez, em 2016. Fotinha minha aí vai aparecer em algum lugar, depois na versão que vai pro YouTube disso aqui, até porque só vai pro YouTube, mas tudo bem.
Nesse momento, elas me incentivavam, como eu já tava fazendo inglês nesse momento, esse aqui foi aquele momento que eu percebi que eu não sabia falar inglês, que se você acompanha que eu já falei algumas vezes, e que eu comecei a estudar. Então foi nos primeiros 3 meses do último ano que eu tava estudando inglês, que foi onde eu realmente dei um gás. Então eu ainda tava inseguro, porque eu tinha percebido que eu não sabia falar inglês. Mas aí como minhas tias me incentivaram, ali, aquele incentivo foi o que eu precisava para começar a me sentir, ter mais liberdade para falar inglês, e dali, por assim dizer, eu continuei falando inglês que nem um retardado, todo momento. Você teve algum momento que, tipo, foi um divisor de águas para perder a sua insegurança? Quando eu tinha prova oral no curso, eu travava muito no início. Tanto que a minha nota nas provas orais no início não era das melhores, era razoável. Então, só que eu percebi bem assim, tá só a professora ou professor e eu ali naquela sala. Então, eu vou tentar ser o mais natural possível. Eu vou pegar todos esses anos que eu tô aprendendo inglês e vou jogar ali na hora. E acabou que quando eu percebi que aquilo ali era mais uma conversação mesmo, que ele só era realmente um treino, eu comecei a me sair muito melhor. Tanto que minhas notas foram lá pra cima depois. E aí acabou que também, em uma viagem, na minha viagem internacional, Pode falar, isso aqui vai embora inteiro, tá? Eu cheguei e já estava no nível mais avançado do curso, ainda não tinha terminado, e quando eu cheguei, eu achava assim, na minha cabeça tava, não, você consegue, você já tá no nível assim tão... Então eu vou falar o que aconteceu na viagem. E aí, acabou que quando eu cheguei, bateu um desespero, porque todos os vídeos que tinham me mostrado, tudo, as pessoas falavam mais calma, as pessoas falavam mais devagar. Então, não eram situações assim que realmente aconteciam ali na viagem. Então, no primeiro dia que eu cheguei tava no shopping e fui almoçar, bateu um desespero, porque quando eu vi a mulher falando a velocidade que ela falava e eu me perdi assim, eu fiquei, tipo, não vou conseguir falar durante essa viagem toda. E é por isso que toda quarta-feira a gente sempre traz um vídeo mostrando o quê? Séries em inglês, porque séries é um inglês mais real. Não tem a enrolação, porque, por exemplo, os cursos, eu não tô dizendo que eles estão errados em colocar os vídeos menos reais, mais controlados. Mas aqueles vídeos controlados, a gente cria, Você já viu aquele filme Bob a Bolha? Eu nunca assisti ele completo, eu só sei que é um moleque que vive numa bolha mesmo. A gente vive naquilo quando a gente tá fazendo um curso que não te incentiva a assistir outras coisas por fora. E é exatamente isso. Essa daqui, na viagem que a gente fez, ela não conseguia nem pedir o lanche dela, de tanta insegurança que ela tava na hora de falar. Aí eu dei um empurrão, né? Me deram um empurrão na minha primeira viagem e eu dei um empurrão. Eu deixei ela sozinha pra comprar o lanche, pediu de todo mundo. Não, Foi no aeroporto, não foi? não, a gente ainda tava no shopping. Foi um dia que... Ah, eu não lembro 100%, minha memória é meio falha. Foi um dia... Só foi nós dois comprar os lanches. E aí, o Luiz Fernando pegou, me acompanhou. Fomos na praça de alimentação. Ele chegou na frente da lanchonete, ele pegou e falou, tchau, faz os pedidos e eu te espero lá atrás. E é assim que você força alguém a aprender inglês. Aí foi na hora em que eu peguei. Eu falei bem assim, vamos pegar o cardápio? Que aí a gente não erra com cardápio, né? Não vamos passar essa vergonha. Tem certeza? Peguei, aí eu falei bem assim, vou pedir aqui o lanche mais simples que tem. Tô nem aí porque que o pessoal vai querer comer. Vai todo mundo nesse daqui. E aí tem uma questão assim, eu não gosto de cebola e salada no meu sanduíche. Super saudável ela. Então, aí ainda tinha a questão de que eu tinha que pedir pra tirar tudo. Aí a minha mãe, ela queria lá um lanche específico e queria lá com um tipo de molho. Então, juntou tudo isso. Aí eu peguei e falei, é agora, vamos com o inglês, né? E foi, consegui fazer o pedido, não morri. Não, e é interessante, porque realmente eu acho que isso... Eu fiz isso de propósito, porque ela já tava, nessa época, ela já estudava desde que você estuda desde que você tem quantos anos? Ia fazer 8 anos. Tá vendo? Ia fazer 8 anos que ela tava fazendo, porque ela começou com criança, então ela fez o curso de criança, depois ela começou o curso de verdade, por assim dizer. Então, eu sabia em que nível de inglês ela já deveria estar. Que eu sei que o curso lá, eu já tava dando aula, então eu tinha noção do quanto de inglês que ela deveria saber. Só que eu sei que também as pessoas precisam de um empurrãozinho pra ter contato com o inglês de verdade. Então por isso que eu te joguei, falei, se vira, eu sei que você sabe.
Isso te ajudou ou não te ajudou? Ajudou. Tá vendo? Eu sou um ótimo professor. Quer dizer, às vezes não. Eu vou contar com o pessoal, ele falou assim, que ele já sabe o meu nível de inglês, que ele foi meu professor durante 2 níveis. Então, tipo... Eu já sabia o que ela conseguia falar. E esse empurrão a gente sempre precisa. Então esse é o primeiro passo para você. Caso você tenha alguém que seja ali seu amigo, seu professor, tanto faz, mas que possa te dar esse empurrão, eu acho que esse empurrão é o mais importante. É que nem quando você tá andando, que nem você vê nos filmes, eu aprendi a andar de bicicleta sozinho, basicamente, mas eu vou dar esse exemplo da bicicleta. Quando você tá vendo os filmes, os pais ensinando as crianças a andar de bicicleta, já percebeu? É sempre começa empurrando e depois solta do nada e se vira. Você concorda que tem que ser assim? É. E tem que se jogar numa situação que realmente você vai usar o inglês, senão você não tem como você realmente utilizar e perder aquela insegurança, aquele medo. Porque é normal a gente ter medo de falar um outro idioma, com novos fonemas, novas palavras, expressões que não existem no seu idioma natal. Então você ter alguém que te dê... Ó o carro da pamonha passando. Pera aí. Cartões de crédito, eu não sei nem se é da pamonharia, negócio de... Faz tudo bem. O detalhe é... O que eu tava falando? Agora eu perdi a linha de raciocínio. Você tem que ter essa pessoa pra te dar um empurrão. Se você não tiver, eu vou te dar mais algumas dicas pra você perder, que eu vou falar algumas coisas que eu já percebi que ajudam a perder a insegurança. Mas você tem que ter alguém, se você tiver alguém que possa te incentivar, conversa com essa pessoa, fala que você tá querendo aprender inglês, que você quer conversar com ela, que de alguma maneira que ela te force a usar o inglês, mesmo que ela te peça em situações aleatórias pra você falar em inglês. Isso é bem interessante. Mas teve alguma outra situação que a insegurança te atrapalhou? Teve em uma viagem, foi aqui no Brasil, só que era fronteira com outros países. E aí eu conheci alguns gringos, né? E foi antes dessa outra viagem que eu tinha falado. Então meu inglês ainda tava, eu ainda tava no nível menor. Verdade, faz sentido. Então, tipo... E o Luiz não tava na viagem. Então, tipo... Engraçado é que como eu era o único que falava inglês, agora ela já sabe falar e eu tenho a minha outra prima que também tá aprendendo. Então, todo mundo queria me usar pra falar inglês nas viagens. Então, não seja a única pessoa na família que fala inglês. Ou seja, e cobre. É sempre importante também, cobre pra ser tradutor. Não, e nessa viagem... Acelera aí, só tava... senão o pessoal vai sair do vídeo. Se você ainda não sabe, já deixa o like antes que a história se prolongue mais. E aí, nessa viagem, acabou que só tinha a minha amiga e eu que sabíamos falar inglês. Minha irmã ainda tava de kids ainda, então não sabia quase nada. Kids, pra quem não sabe, é criança em inglês. Então era o nível de criança. E aí, quando a gente encontrou com esses gringos, acabou que eles queriam pedir informações e tal. E a minha amiga na hora tava ocupada. Ela também conversou lá com eles, mas ela foi fazer, não me lembro o que ela foi fazer, e eu tive que ajudar. Então, eu travei um pouco na hora, mas saiu. Eu tentei, eu falei, não, já sei esse vocabulário que eu posso indicar localização e vamos. Isso. Então, ó, se você observar, nessas conversas que a gente teve, a gente falou sobre essa questão de situações que fizeram a gente passar que fizeram a insegurança, na verdade, atrapalhou a gente, mas a gente já viu que você ter alguém que te empurre pra você falar é importante pra perder a insegurança. E outra coisa, caso você não tenha esse alguém, aqui vem a segunda dica, né? Se coloque em situações que você seja obrigado a falar inglês. Se a gente não tivesse colocado em situações em que o inglês era necessário, a gente nunca teria chegado no nível de inglês que a gente tem. We would never have got this level of English that we have today, and we wouldn't be able to speak English like this. Olha só, viu? Eu falo inglês desse jeito, por quê? Porque eu me coloquei em situações. Por exemplo, eu não me sentia preparado para virar professor. Eu não me sentia nem um pouco preparado. Na minha cabeça eu ainda não sabia falar inglês 100%, depois eu vou contar melhor essa história. Mas eu me coloquei na situação de ir fazer a prova. Por quê? De fazer a prova para me tornar professor, porque eu pensei, se eu virar professor é um dinheirinho a mais e eu tô precisando realmente para fazer minhas viagens, se vocês já viram. Mas se não, pelo menos foi experiência. Então eu me coloquei em situações em que o inglês seria necessário e também seria muito importante. Por isso que eu acho que a minha insegurança foi quebrando cada vez mais. Hoje eu converso com qualquer pessoa e eu ainda não tenho todo o vocabulário do mundo de inglês, eu ainda travo de vez em quando para falar algumas coisas específicas quando eu tô conversando, mas eu já aprendi técnicas que me ajudam a dar voltas nessa situação.
É isso. Você tem mais alguma coisa que você quer falar de alguma situação? Eu acho que assim, se você conseguiu ali, você teve um empurrão, é você mesmo, se for só isso, depois disso você vai conseguir fazer várias outras coisas. Depois que o Luiz deu um empurrãozinho lá no restaurante, né? Eu me senti mais à vontade de começar a fazer mais aquilo. Nos parques eu comecei a saber me virar. E nas compras, eu ia em loja sozinha e depois eu saía e ajudava minha mãe. No avião eu conseguia ajudar meu avô. Exatamente. E sabe por que isso acontece? Eu tô até olhando, a gente tá com os notebooks aqui que a gente tem algumas coisinhas pra olhar, porque senão a gente perde o fio da meada, que nem a gente já perdeu várias vezes. Mas olha só que interessante. Tem uma das teorias de aquisição de idioma que é aqui, ó, Interactionist Approach, ou seja, a teoria interacionista, que ela diz que a gente adquire um idioma baseado nas situações que forçam a gente a saber aquele idioma. Por que um bebê aprende a falar pai e mãe? Porque ele entende que fala pai, o pai dele vai vir. Por que ele aprende a falar mãe? Porque ele fala mãe e ele entende que a mãe dele vai vir. E se colocar em situações assim, vão obrigar o nosso cérebro um pouco mais antigo, que já aprendeu um idioma, ou seja, que aprendeu o português, a usar a mesma saída para um novo idioma, para um novo conjunto de palavras e fonemas que vão expressar o sentimento. Eu acho que é por isso que um empurrão e você se colocar em situações é importante. Mas eu tenho mais uma técnica que eu acho que é legal também. Meu inglês melhorou muito depois que eu comecei a gravar vídeos. E depois que eu comecei a jogar vídeos, jogar videogames que começaram a aparecer gringos também. Por quê? Porque nessas situações eu também me forçava a tentar dar o meu melhor. Quando eu gravava vídeos, eu ainda fico muito nervoso para gravar vídeo, mas eu me forço a falar o inglês mais correto que eu tenho. Então aquilo ali me força a me preparar mais para situações. A minha insegurança diminui porque eu me preparei para essas situações. É uma boa técnica, fácil, não é? Exato. Então fica aí, ó, 3 técnicas. Arranje alguém para te dar um empurrão, se coloque em situações e também grave você mesmo. Pode te ajudar, porque quando você se grava, você vê as suas falhas, aí você fala, não, então eu tenho que melhorar nisso. E isso aumenta a sua confiança, porque você já sabe no que você não erra. E quando você sabe no que você não erra, você vai saber usar aquilo ali. Eu acho que já deu um tempinho bom de gravação, pior que fica do outro lado, mas tá. Esse tempo final aqui agora, a gente vai responder a algumas das perguntas, algumas das coisas que foram faladas, né? Tem algumas perguntas e algumas sugestões de vídeos que as pessoas queriam. Tem algumas aqui que não dá pra ler, passa pro lado só pra gente ver. Uma das perguntas que apareceu aqui foi como aprender novas palavras e aumentar o vocabulário. E aí? Qual a dica que você daria para aumentar novas palavras e aumentar o vocabulário? Eu acho que as séries ajudam muito. Caminhão passando. Cara, eu vou ter que comprar um monte de coisa pra tampar essas paredes mais ainda. Pode continuar. Uma coisa assim que me ajudou muito foi quando eu percebi que eu precisava assim, tipo, realmente me imergir ali no inglês. Então eu comecei a pegar séries que eu já tinha assistido, que eu gostava, e assisti-las em inglês. E aí eu vi um novo vocabulário, expandi o meu vocabulário e também com música. Eu gosto muito de ouvir música, música me relaxa. Então eu pego determinadas palavras que estão ali na música e eu vou jogando meu vocabulário. Sempre tem palavras novas para você aprender. Exatamente. Agora vem o momento merchan. Tem uma lista de palavras que é a New General Service List. Se você quiser acelerar o processo em que você aprende as palavras, ela é legal por quê? Porque ela traz as palavras mais faladas do inglês. Ela é uma lista gratuita, tá? Vou linkar aqui na descrição do vídeo para você fazer o download. E é a mesma lista que a gente usa no Poder das 5 Palavras, o nosso curso que te ensina vocabulário novo todos os dias. Então clique aqui embaixo também, as informações do curso vão estar lá. Mas existe uma dica para aprender inglês por meio de palavras. Você não pode aprender palavras soltas só, você tem que colocar elas em um contexto. Músicas, ela pega das músicas, já está no contexto. Da série já está no contexto. Da New General Service List, o que a gente faz? No curso a gente coloca no contexto. Mas caso você fale, não quero fazer esse curso, não tem problema. Aqui a gente não está te obrigando a fazer nada. Você pode pegar a New General Service List, que é gratuita, e aí você pode simplesmente jogar aquela palavra ali no Cambridge Dictionary, e aí você pesquisa, cria sua própria lista, sua própria base de palavras, e você vai aumentar o seu vocabulário. Eu acho que essas dicas estão boas já. Vamos para a próxima pergunta que tinha aqui. Aqui, ó. Tenho assistido séries e as palavras que mais se repetem são whatever, else e about. Legal. Eu acho que ele quer saber o que significam essas palavras.
Toda vez que tiver a palavra, uma double H question, no caso é wherever, toda vez que tiver uma double H question, que é what, where, when, e o ever, você sempre dá essa ideia de qualquer. Por exemplo, wherever, ou seja, qualquer lugar. Whatever, qualquer coisa. Whatever, tipo, alguém fala alguma coisa e você fala, whatever. Tipo, qualquer coisa, tanto faz, entendeu? Quando te dá a ideia, when de tempo, never, whenever. Então é tipo, quando der. Você sacou? Então essas palavras sempre vão estar trazendo e puxando umas às outras a essa ideia. Então, quando tiver essa palavra whatever, sempre tiver um ever, uma double H question, vai dar a ideia de qualquer e aquela double H question. Whenever, qualquer tempo. Ou seja, quando for. When, wherever, qualquer lugar. Ou seja, realmente wherever, tipo, qualquer lugar. Pra onde for. E whatever, que é whatever, é tipo qualquer coisa, né? Tipo, tanto faz. Basicamente isso. O else é um pouquinho mais complicado porque ele pode ter vários significados diferentes. Então, o else eu vou guardar ele pra eu te explicar num vídeo a mais, tá? Num vídeo separado, que eu acho que vai ser mais interessante. E o about, ele vai ser usado realmente para indicar que alguma coisa vai ocorrer a respeito daquilo. Ele realmente vai ser usado mais para significar a respeito. Por exemplo, today we are talking about English, ok? Next week we are going to talk about English too, ok? Então, sobre aquilo. Quer acrescentar alguma coisa? Não. Essa daqui eu tomei à frente, foi mal, né? Porque eu vi as palavras e falei, eu quero explicar essa. Eu acho que essa daqui foi a pergunta do Leomir, eu não lembro mais, porque eu vou separando as perguntas que a gente vai responder. Eu acho que foi. Leomir, se você estiver assistindo esse vídeo, abraço, Leomir sempre comenta lá, muito gente boa. E eu gosto muito de conversar contigo, cara. Muito bom mesmo. A outra pergunta que a gente teve foi... vem pra cá que essa daqui cortou na metade. Colocação dos tempos verbais. Tem alguma dica pra pessoa aprender tempos verbais em inglês? Eu acho que é ela pegar ali os tempos verbais principais, aprende primeiro... Presente, passado e futuro. Aprende Simples. primeiro esses, que aí você já vai estar bem assim falando várias coisas já. E depois você vai vendo, assim, vai colocando no seu dia a dia como que você pode colocar aquela situação, em que tempo ela vai estar, que você quer falar aquilo. É com o passar do tempo que a gente vai aprendendo essas coisas, não é rápido, assim, de um dia pro outro. Exatamente. E algo interessante que você pode fazer é o seguinte, separar numa semana você focar no presente. Não. Por exemplo, no Poder das 5 Palavras, essas primeiras semanas que as aulas estão saindo, falando isso, acho que hoje a gente está gravando numa sexta-feira, acho que hoje a gente vai upar mais aulas, o pessoal que já está lá. Mas a gente separa por tempo verbal. Eu não explico o passado para quem está começando, tá? Nesses primeiros momentos a gente está upando aulas para pessoas que estão começando. E eu não explico o passado nem o futuro ainda. Eu comecei explicando o presente simples do verbo to be, por exemplo, que é importante para você saber se apresentar, senão você não consegue se apresentar. E aí você vai colocando esses tempos em situações, que a Clara falou, do seu dia a dia. Separa a primeira semana e estuda só o presente, vê todos os vídeos. Tem tanto vídeo no YouTube, Small Advantage, Ask Jack, Tia do Inglês, Mairo Vergara. São muitos. São muitos, cara. Você pesquisa, você acha. Tem pra quem gosta já tem um inglês um pouco mais avançado, mas não tem já entende mais e não consegue, tem ESF, James English Lessons, um negócio assim, um bagulho diferenciado no nome dele. Mas é basicamente isso. Vamos para outra pergunta. Dicas rápidas e práticas de estudo. Tenha contato com o inglês todos os dias e separe esses 3 tempos verbais principais para você aprender, tá? Se você focar tá imerso no inglês e ter sempre esses 3 tempos verbais nos seus primeiros meses de estudo, primeiro ano de estudo já é o suficiente para você conseguir se comunicar em inglês. Então, se imerja todos os dias e foque em aprender os tempos verbais para o seu uso do dia a dia. Não é estudar gramática por estudar, para saber usar, não. É para saber escrever, não. É estudar gramática para saber colocar no seu contexto e usar aí no seu contexto para melhorar. Alguma dica a mais? Eu acho que assim, se você, na sua casa ali, ou então nos seus amigos, também tá querendo aprender inglês, vocês dois se juntam, vocês podem falar, tipo, durante 30 minutos por dia. 30 Acho que até 15. Uns 15 já dá, já é assim. melhor. Porque, tanto que na minha casa, a minha família, tipo, minha mãe tá aprendendo inglês agora, a minha irmã também. Então a gente tenta tirar, tipo, uns 30 minutinhos ou menos, só pra ter uma conversação ali em inglês e treinar. Isso vai te ajudar já muito.
Já eu, quando eu tava aprendendo, ninguém tava aprendendo, então eu falava sozinho. Acho que eu já contei essa história. Não, eu tava aprendendo também, só que Mas você no tava caso num eu era nível muito pequena. menor. Tipo. E aí eu falava sozinho. Tanto é que uma vez eu vi uma mulher olhando estranho pra mim na rua, é porque eu tava falando inglês sozinho em voz alta, eu não percebi, eu tava no meio da rua. E aqui onde eu moro, não é comum. É comum ter doido, mas não gente falando inglês em voz alta. Mas tudo bem. Agora a última pergunta de hoje. Na verdade ainda tem... Ah não, já foi como aprender novas palavras. Tá, essa daqui já foi. Agora, como aprender inglês com música do jeito certo. E aqui que vem um detalhe, aprender inglês com música é difícil. Não é tão simples assim não. Porque tem a linguagem musical. Tem isso também. Isso, e tem, eu não sei falar, né, nos termos técnicos de música, mas quando você tá cantando, você modifica a fonética da palavra, você junta a palavra com outra que às vezes nunca seria falada daquela maneira. Você tem uma liberdade artística para modificar um pouco as palavras. Quando você já é do idioma, beleza, você consegue entender com mais facilidade, porque você é nativo naquilo aí todo o tempo da sua vida. Mas quando você não é, fica complicado. Por exemplo, você já viu aquela música nova do Rodolfo, que tá no BBB? Batom de cereja? Já. Aí que ele fala, CB, como é que é? Não, eu bebo cerveja. Só que muita gente entendia, eu bebo cerveja. Porque, ó, se você for ver a música, toca só essa parte, pra quem estiver ouvindo depois, a gente vai colocar só essa parte aqui, porque a gente grava aqui ao vivo, né? E depois a gente vai fazer alguns leves cortes colocando alguma coisinha. Mas na música é, eu bebo cerveja. E aí se você ouvir a música, parece que ele tá falando, eu bebo cerveja. Então, pra gente que é brasileiro, com o tempo a gente entende que ele tá falando cerveja e não cerveja. E o que acontece no inglês acontece a mesma coisa. Então, tá vendo como é que é complicado? Então, como é que... Mas a gente fugiu um pouco. Porque como é que você aprende inglês com música do jeito certo? Deixa você responder essa primeira parte, depois eu complemento, se eu achar alguma coisa interessante. Do jeito certo, eu acho que assim, primeiro, se dedique mais nas séries e filmes, porque é mais fácil. Mas perguntou com música, você tem que responder com música fácil. aqui. Tem que responder com música. É mais fácil. No meu caso, eu já fui depois pras músicas, porque, é igual eu falei, eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Então, eu pego também músicas mais fáceis pra analisar a letra. Se você quer começar a aprender com música, pegue letras mais fáceis, que não tem todo aquele negócio assim, tipo, de uma linguagem musical ali que você tenha que interpretar. Músicas do Elvis Presley são tranquilas, algumas do Imagine Dragons, mesmo sendo rock, são tranquilas também. Ed Sheeran também. Ed Sheeran. Então, tem muitas músicas ali pra você pegar e analisar. Jorge Mateus, esse é brasileiro. E é assim, é igual o Luiz Fernando falou, tem palavras e músicas que você pode escutar de uma forma e é de outra. Então, por isso tem que tomar cuidado. Tem uma que eu, quando eu era mais nova, eu cantava... Pequena, ainda é pequena. Eu sou baixinha. eu cantava ela errado. Que é aquela Call Me Maybe. Eu entendia sempre Call Me Baby. Eu achava que era tipo, me chame de bebê, mas é me ligue talvez, né? Isso. Então, tem isso, pra você prestar atenção. Tá, então agora a dica que eu vou dar é fazer o quê? Você escolher a música. Se você curte umas músicas que sejam mais calmas, tipo Ed Sheeran, o rock antigo, ali Frank Sinatra, é legal pra aprender, porque eles falam de uma maneira muito mais compassada, mais tranquila. Mas o que eu te aconselho? Escutar a música antes de ver a letra umas 3 a 5 vezes, e logo depois disso você olhar a letra. Eu já aconselho a olhar o Vagalume, porque eu confio mais nas letras do Vagalume do que nas que aparecem direto no Google, tá? Então dá uma olhada no vagalume.com.br, você pesquisa, dá uma olhada na letra, fica cantando mais umas 5 vezes, acompanhando a letra para você se acostumar com a sonoridade e tentar identificar aquelas palavras que você tá lendo ali dentro da música. E logo depois, aí sim, você vai marcar, você pode imprimir ou então copiar aquela letra e colar no bloco de notas que você usa, e vai marcar as palavras que você não conhece. E daí você estuda aquelas palavras. Acho que assim fica bom. Fica. Assim, acho que você vai conseguir aprender, porque você vai estar se imergindo com listening, vai estar pesquisando as palavras, o que é interessante para entender, e você vai estar se expondo, entendendo, e depois, quando você estiver pesquisando ali, você vai acabar praticando se você cantar também a música. Mas essas foram as perguntas apenas que nós tivemos essa semana. Fiquem atentos aí no Instagram que a gente vai abrir caixinha de perguntas de novo, e é óbvio que eu vou responder também perguntas que vocês fizerem aqui no canal do YouTube. Então é isso aí. Mais alguma coisa a falar, dona Maria Clara? Não, é isso. So people, I hope you have enjoyed this kind of podcast, this EasyCast, Tuesday Talk.
I think it's long, but we talked about a lot of things and English is important. Então eu sei que ficou um pouquinho longo, mas se você quer ter algum conteúdo para ficar escutando, você pode ouvir depois isso aqui, tá? Eu vou ver se a gente consegue fazer só o arquivo em áudio para vocês, deixar aqui disponível em algum lugar para vocês só escutarem, caso vocês queiram. Se a gente conseguir, né? Se tiver, vai estar aqui embaixo, se não, assiste aqui do YouTube mesmo. Se você tiver YouTube Premium, você pode fazer o download para escutar depois. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo especificamente. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Tchau.